Olá, mais uma vez que nós temos o prazer de nos encontrar. Eu do lado de cá e você na sua casa ou no seu computador. Para quê? Para juntos nós desfrutarmos, conhecermos mais da palavra de Deus. Não é a palavra do homem, não é a doutrina de uma religião. Eu sempre gosto de enfatizar isso. Eu não falo de outros, eu falo da minha igreja, eu falo da igreja que Deus tem confiado às minhas mãos, do Ministério Sal da Terra. Eu sempre gosto de enfatizar que o Ministério Sal da Terra não é uma religião, nós não somos um povo evangélico, nós somos um povo que procura viver o Evangelho. Nós somos ali, eu falo que é um amontoado de pessoas apaixonadas pelo Senhor Jesus, que reconhece o que Ele fez na cruz por cada um deles. Olha, eu falo uma coisa para você da minha vida agora, não só lá dos meus irmãos lá na igreja, mas da minha vida. Eu tenho vivido já uns 2, 3 meses assim, conhecendo mais de Deus, me apaixonando cada dia mais por esse Deus, conhecendo o amor de Deus. Jesus é a manifestação do amor de Deus, você entende isso? Olha o que está escrito aqui na palavra, aqui em João, vamos achar aqui, 1 João, no finalzinho da Bíblia, no capítulo 4, no verso 9, diz: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Meu irmão, Jesus é a manifestação do amor de Deus. Eu não entendo como pessoas conseguem dizer eu amo Deus, mas e Jesus? Não tem jeito de amar Deus sem amar Jesus. Jesus é Deus encarnado, não estou falando de reencarnação, não. Eu estou falando que Deus, Ele se fez carne, Ele se vestiu de corpo, Ele se vestiu num osso, Ele se vestiu numa pele e Ele veio para essa terra se manifestar para você e para mim. É a manifestação de Deus, do amor de Deus, é a expressão do amor de Deus. Jesus, Ele veio e Ele se entregou por você e por mim. Eu não consigo entender, eu acho que a culpa disso é da religião. Eu não consigo entender como que as pessoas podem não gostar de Jesus ou podem... Não, eu não preciso de Jesus, meu irmão. Jesus é tudo. Jesus, Ele é tudo que você e eu nós precisamos para sermos salvos, para vivermos uma vida transformada. Jesus disse, eu vim para que você tenha vida. Ele está falando de vida eterna e eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. João capítulo 10, verso 10 fala sobre isso. Jesus veio para te dar eternidade e para que você tenha vida em abundância. No mesmo capítulo, agora aqui, 1 João, eu falei sobre vida eterna. Olha o que diz aqui no capítulo 5, de 1 João capítulo 5, diz: e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Meu irmão, é tão simples, você não acha? Aquele que tem o Filho, Filho com letra maiúscula, está falando do Filho de Deus, de Jesus. Aquele que tem o Filho tem a vida eterna. E quem que não tem o Filho? Não tem vida eterna. Se você quiser vida eterna, se você quiser eternidade com Deus, meu irmão, existe um só caminho. Esquece daquela historinha, sabe? Todas as religiões levam a Deus. Existem vários caminhos para buscar Deus. Meu irmão, não entra nesse lugar, não. Jesus disse em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é essa manifestação do amor de Deus, que foi entregue naquela cruz por você e por mim, e todos nós que cremos, todos nós que por fé aceitamos a morte de Jesus no nosso lugar, a Bíblia diz que nós nos tornamos filhos de Deus. A saber, aqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram nem da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. É da vontade de Deus que você se torne um filho dele. E para que isso aconteça, volto a dizer, creia em Jesus. Entregue sua vida para Jesus. Aceite a morte dele no seu lugar e você vai receber vida eterna. E a palavra de Deus veio para quê? Veio para ser o manual da tua vida nessa terra. Veio para produzir vida em abundância para você nessa terra. Você que já andou em um carro que tem GPS, o que é o GPS? O GPS é um guia que te leva aonde você deseja ir, não é verdade? Para que você liga o GPS, então tem um mapinha ali naquela telinha e tem uma voz. Meu irmão, o mapa é a palavra de Deus e a voz é a voz do Espírito. O Espírito falando, não anda aqui não vai por aqui não.
chega num caminho que você não sabe qual decisão você toma, a palavra de Deus é o caminho, a palavra de Deus são as decisões que você vai tomar. Meu irmão, é fantástico andar com Deus. A coisa mais divertida, é uma aventura andar com Deus, porque você anda de um jeito que dá certo. Você caminha de uma maneira que funciona. A tua vida começa a ter sentido, a tua vida começa a andar para frente. Em João, no capítulo 15, verso 16, está escrito assim, ó: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário. Fui eu que escolhi você, e eu te escolhi para que você vá e dê fruto, e o teu fruto permaneça. Eu sempre parafraseio lá na igreja, né? Eu falo, Jesus, meu irmão, Ele te escolheu para você dar certo na vida. Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele pagou todo o preço. Ele deixou para você uma herança para a tua vida dar certo nessa vida. A sua vida, ela dá mais certo ou menos baseado numa única coisa: do tanto que você crê e do tanto que você pratica a palavra. Quanto mais você crê nessa verdade, mais você vai praticar. Quanto mais você pratica, pode vir tribulações, pode vir problemas, mas a tua vida, ela vai permanecer firmada sobre a rocha. Aqui em Mateus capítulo 7 fala sobre isso. Olha o que está escrito aqui. Mateus, Jesus terminando o chamado Sermão da Montanha, né, do monte, ele diz aqui no versículo 24: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, não é simplesmente ouvir, é ouvir e praticar, ele será comparado a um homem prudente, ou seja, um homem inteligente. Você é inteligente? Então ouve a palavra e pratica essa palavra. Vai ser comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque ela foi edificada sobre a rocha. Mas aí Jesus continua dizendo: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, não é só ouvir, é ouvir, dar crédito, né, acreditar nessa palavra e praticar. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, tolo, bobo, que perdeu o tempo, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Como é que você quer terminar a sua jornada? Você quer terminar de pé ou você quer terminar caído? Você quer que a tua família, apesar das lutas, das provações, das aflições que todos nós passamos, você quer terminar de pé nessa batalha ou você quer terminar caído? Não depende de Deus mais. Depende de você, depende de mim. A minha boa vida hoje, ela depende única e exclusivamente de mim. Depende do Marcelo conhecer, dar crédito, né, confiar e praticar. É tão simples. Esses dias eu estava falando lá na igreja, foi na última ceia que nós tivemos lá, eu quero deixar desde já, né, abrir esse convite para você e insistir. Esteja conosco nos nossos cultos, né? Tem sido assim, cultos maravilhosos, na presença de Deus, sabe, o mover de Deus. Se você acha legal o programa, né, o culto ele é muito mais interessante, ele é mais intenso, ele é mais vivo, porque ali nós estamos juntos, é um monte de gente apaixonada por Jesus, com a mesma fé, sabe, adorando Deus junto, cantando louvor junto a Deus, sabe, é fantástico, e oração, e Deus, ele é diferente, sabe, cada culto tem sido diferente. E um desses últimos cultos que nós fizemos, que foi uma santa ceia lá na igreja, eu estava falando para as pessoas o seguinte: para que essa ceia, ela acontecesse, sabe, aquela mesa, o pão picado ali, o suco de uva representando o sangue de Jesus, aquele pão picadinho representando o corpo de Cristo, para que aquela ceia existisse, foi necessário que Jesus passasse por cima de todos os obstáculos que se apresentaram sobre a vida dele. Jesus, ele passou por várias lutas, por várias provações. Jesus passou por obstáculos que talvez você e eu não daríamos conta de ultrapassar. Jesus, ele... Nossa, olha, quanto mais eu conheço, mais eu entendo o sacrifício, a grandeza, o alcance do sacrifício de Jesus. E é isso que eu quero que você aprenda, que você conheça, porque quanto mais você conhecer, mais confiança você vai ter em Jesus, mais alegria você vai ter nele e mais gratidão você vai ter por ele, né? A ele por aquilo que ele fez por você. Jesus, meu irmão, ele já nasceu. Onde que Jesus nasceu? Ele nasceu no hospital particular, num berço de ouro? Não, ele nasceu numa manjedoura, ele nasceu num curral, ele não tinha lugar para Jesus nascer.
Jesus ele nasceu num curral, ele nasceu numa estrebaria, ele nasceu num coxo, não é verdade? Jesus, antes dos 3 anos, ele já tinha uma sentença de morte. Herodes tinha falado que as crianças com até 2 anos ou 3 anos, que todas elas fossem mortas. Jesus ele nasceu nessa condição, ele já nasceu sentenciado à morte, ele já nasceu perseguido. É interessante que Jesus, com 12 anos, os pais sobem a Jerusalém, e Jesus está ali no templo, né, conversando com os doutores da lei, e de repente Maria e José vão embora com toda aquela caravana deles para Belém, e no meio da caminhada, José chega para Maria, Maria chega para José e fala assim, cadê Jesus? Eu pensei que estivesse com você, não está comigo, não está com você, e eles procuram, eles tinham esquecido Jesus. É tão interessante, sabe? Jesus ele foi vivendo tudo isso. Jesus, quando então ele reúne aquele grupo de 12 discípulos, né, eu sempre falo, naquele grupo de 12 discípulos, existiam ali algumas pessoas fantásticas no meio, né? Teve Tomé, que duvidou de Jesus. Teve Pedro, que negou Jesus. Teve Judas, que traiu Jesus. Jesus conviveu com essas pessoas, afrontado. Jesus fazia um milagre. As pessoas falavam para ele que ele estava expulsando demônio no nome de Satanás, de Belzebu. Jesus fazia um milagre e curava as pessoas chegavam e falavam assim, mas que autoridade que você tem para expulsar, para curar? Jesus, a vida inteira, ele sofreu afronta. Jesus, ele não foi reconhecido pela família dele. Em Mateus capítulo 13, a Bíblia diz que Jesus estava no meio do povo dele, e ali ele não pôde fazer muitos milagres, porque os irmãos dele, Jesus tinha irmão, pastor? Tinha. Mateus capítulo 13, verso 55 diz, não é esse o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde vem por tudo isso? E eles escandalizavam de Jesus, e ele não fez muitos milagres ali, porque eles não creram em Jesus. Jesus ele viveu toda essa afronta, toda essa rebeldia. Jesus viveu toda essa perseguição. Sabe? E Jesus, ele chegou até o fim. Jesus lá na cruz, quando ele falou assim, ó, está consumado, ele falou assim, Pai, o projeto que o Senhor determinou para a minha vida, eu vim nessa terra e eu cumpri esse projeto. Meu irmão, o que eu estou te falando é o quê? Na vida nós teremos aflições. Na vida nós vamos passar por tribulação. Jesus passou por isso, mas ele venceu. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus disse, eu venci o mundo. E lá em João, em 1 João, no capítulo 4, eu acho, diz, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Meu irmão, eu estou te convidando, não para uma vida de mar de rosas, não para uma vida que não vai ter luta, não, graças a Deus que tem luta, graças a Deus que passamos por provações, porque nessas lutas, nessas provações, não onde o nosso braço não alcança, não onde a nossa capacidade não dá conta, nós vamos depender do Senhor, e nessa hora nós vamos experimentar do poder de Deus, da graça de Deus, e você vai experimentar de algo que você nunca viu na tua vida. Amém, meu irmão? 2 minutinhos nós voltamos para nós continuarmos a conhecer essa palavra, a palavra que nos liberta.